bloco. Quinta de Luz é uma realização da USA Intermunicipal do Alto Tietê e vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, aqui na Rádio Estúdio AFM. Participe do programa, o seu comentário, a sua pergunta são muito importantes para nós. Mande-nos uma mensagem. O WhatsApp da rádio é 011 São Paulo 98965 9829. Curta a nossa página do Facebook no endereço facebook.com/mogiuzi. A seguir, neste quarto bloco, apresentaremos o quadro Falando da Casa Espírita. Nos programas anteriores, falamos da Casa Espírita nos aspectos físicos, de mobiliário, da ausência de imagens e de outros objetos comuns às outras religiões. Falamos também da livre constituição dos centros, os quais não se subordinam a qualquer órgão central das rotinas de trabalho, etc. Hoje falaremos sobre a condução do centro, sua administração e seu corpo de ordem doutrinária. E aí, Velice, vai fazer a leitura para nós. Sim. As casas espíritas são fundadas por grupos de pessoas que se identificam com a doutrina espírita e que por isso desejam reunir-se para exercer a sua prática. Em regra, por muito tempo, até que o grupo cresça, são sempre os mesmos, aqueles que a dirigem. Seu corpo diretivo deve ter um mínimo de aptidão para a administração da casa, de modo a satisfazer não só as necessidades materiais, como principalmente as espirituais. Isso equivale a dizer que as pessoas que estiverem à frente do centro devem ter conhecimento razoável tanto das questões administrativas quanto das doutrinárias. Nesse sentido, o grupo deve ter bastante responsabilidade, de modo a não eleger uma pessoa novata na casa, a quem não se conhece e não se pode confiar tão importante missão. Entretanto, é importante que não se perpetuem os dirigentes, de modo a cercear quaisquer iniciativas dos que, já estando algum tempo no centro, desejem adquirir a experiência de dirigente, sob pena de constituírem-se em verdadeiros donos de centros, o que não é bom para o desenvolvimento do grupo. Aliás, aquele que se julga dono do que é destinado à coletividade no meio social não tem bons princípios, seja ele um dirigente doméstico, religioso, político e etc. Quanto ao papel dos dirigentes, tem-se em mente que aqueles que realizam bem o seu papel são os que dão espaço àqueles que desejam trabalhar, avaliando de antemão a proposta de trabalho e permitindo sua realização, se coerente com os princípios da doutrina espírita e com os objetivos da casa. Então, vamos aos comentários. Calixto. Esse assunto é um assunto bastante nevrálgico, um assunto de bastantes discussões no meio espírita, porque nós encontramos muitas casas cuja realidade é a de que há um dirigente, e esse dirigente ele é o dirigente perpétuo, dirigente que nunca sai da direção, ali da dirigente da direção fica esquisito, né? Ele nunca sai ali daquele núcleo onde todas as decisões têm de passar pelo seu crivo. Então nada se faz sem que ele autorize, sem que ele abone. Então o ideal é, como eu disse, né? Como foi dito no texto, é que não se dê, evidentemente, né, àquele que não tem aptidão o cargo de dirigente, mas o prepare para que ele um dia assuma a direção da casa.
Em regra, as pessoas mais jovens devem ter sim um papel junto à direção para que elas aprendam a como dirigir uma casa espírita. Porque além das questões administrativas, como disse o texto, nós temos ainda de uma forma mais relevante as questões espirituais. Então é necessário que nós tenhamos, para dirigir uma casa, um mínimo de conhecimentos. Nós precisamos ter, no que diz respeito às questões administrativas, nós podemos, evidentemente, ter pessoas no grupo que tenham esse conhecimento, ou então, geralmente nós contratamos um contador que nos dá algumas diretrizes. Quando é necessário contratar, pode-se contratar um advogado. Agora, nas questões doutrinárias, não tem acordo, né? Nós precisamos ter esse conhecimento para que nós possamos avaliar se estivermos na direção da casa, né? Evidentemente. Nós teremos que ter condições de avaliar se o que nós estamos realizando e que o grupo quer realizar é de fato o espiritismo, né? Porque o espiritismo ele tem uma unidade, ele se compõe de uma unidade. Nós já falamos aqui, né? Essa unidade ela está assentada, ou a sua base está assentada no Pentateuco Espírito, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e o Inferno e na Gênese. Então é importante que nós tenhamos conhecimento desses livros, até porque, como também já falamos aqui em programas anteriores, conhecendo a base, nós temos condições de saber se uma ou outra obra é ou não espírita. Porque aquelas que são consagradas, daqueles médiuns consagrados, Chico Xavier, João do Amaral Pereira, Divaldo Franco, Pereira Franco, enfim, o Hercílio Mais que psicografou as obras de Ramatiz, a gente sabe que esses espíritos, esses textos são, né, apesar do Ramatiz ser uma obra mais espiritualista, mas tem muita coisa voltada para o espiritismo. Então, mas nós sabemos que esses podem ser lidos francamente Emmanuel, né, se bem que o médium é o mesmo, o Chico, né? Mas enfim, nós precisamos avaliar as obras. Para que possamos avaliar as obras, nós temos que ter esse conhecimento. Então o dirigente, acima de tudo, ele tem que estar à testa desse trabalho para que para que as pessoas possam se esclarecer. Aqueles que procuram a casa e que se filiam à casa, que passam a participar da casa, precisam estar bem orientadas, né? Porque um grupo desorientado não há como praticar uma doutrina a contento, né? Lá no Evangelho tem uma passagem que Jesus fala assim, um cego conduzindo outro cego, os dois vão cair no barranco, né? Então, a questão da orientação é primordial na casa espírita. Quando você estava falando aí, eu estava lembrando aqui, né? Porque eu estava vendo outro dia uma palestra do Haroldo Dutra, e ele fala que as casas espíritas às vezes desviam muito da finalidade, né? Porque vão falar que o corpo de Jesus era fluido, ou se não era, quem era a encarnação de Chico Xavier, e o pessoal fica dando palestra sobre isso lá na casa espírita. Tem um monte de gente lá que chegou lá, perdeu o pai, perdeu a mãe, está com o coração sangrando, né? Cheio de problemas, não vai querer lá saber que se o corpo de Jesus era fluídico, se o Chico Xavier era a encarnação de Kardec, de Madame Baudin, enfim. E ele está falando isso, e eu achei interessante porque a gente vê muito disso, né? Então a gente vê umas palestras assim, novidadeiras, né, na casa espírita, falando de umas coisas novas e tal. E a gente sai um pouco dos livros do Allan Kardec, do foco, né, que seria você divulgar a doutrina espírita e com base nela fazer uma releitura do Evangelho, né, para fazer com que esse Evangelho redivivo acabe ingressando no coração dos frequentadores, dos próprios orientadores, dos presidentes das casas espíritas, né, porque os espíritas estão em franca evolução por todo o mundo, né? Essa questão das questiúnculas que existem na casa espírita nada mais é do que espírito em evolução, né?
que está ali aprendendo como todo mundo, só que a gente escolheu aprender utilizando a linha dos espíritos, oferecida por Allan Kardec na doutrina dos espíritos, só isso. Agora está todo mundo no mesmo barco, né? Então a gente precisa ter essa humildade de reconhecer, né, esse nosso defeito, né, espiritual, e abraçarmos a causa, mas tomar cuidado com a questão doutrinária, que ela é muito interessante e é relevante, essa questão, para não desviar muito o foco, né? Porque desviar um pouquinho, geralmente a casa espírita acaba dando uma desviada, e a gente às vezes, no lado da prece mesmo, às vezes a gente compara, senta, conversa, não é assim, a gente está saindo um pouquinho aqui, vamos voltar, né? Então você tem que ter alguns acertos, algumas coisas, porque isso se faz entre os doutrinadores, entre a diretoria da casa, né? Porque os frequentadores, quando chegam, eles chegam lá para receber a doutrina espírita, não é? E você, a pessoa que está à frente da casa, você está falando para ele que aquilo é doutrina espírita, ele sai dali achando que aquilo é doutrina espírita, né? E não importa o que foi falado lá. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes dizia um pouco das obras do Allan Kardec. Só uma coisa assim, a pessoa vai na casa espírita buscar consolo, orientação, porque como ele disse ali, como o Reinaldo falou, são pessoas que vão sangrando lá, buscar auxílio. Eles nem conhecem doutrina, não conhecem como que funciona uma casa espírita. Uma casa espírita tem que ter um objetivo, um propósito. Qual é a primeira pergunta? Qual é o propósito da casa espírita? Se isso nós estamos falando para dirigentes e trabalhadores da casa espírita. Qual é o propósito daquela casa? Foi fundada com que propósito? Geralmente a maioria das casas, todas as casas espíritas, são fundadas por médiuns. Não é simplesmente simpatizante qualquer ou um estudante, porque a maioria dos estudantes que conhece mesmo a doutrina não funda a casa espírita. Os conhecedores mesmos não funda casa espírita. Mostra uma casa espírita que foi fundada por uma pessoa que tinha um conhecimento profundo. Não tem. Quem foi os fundadores daquela casa espírita? Grupo de médiuns que, por boa vontade, por necessidade, fundaram a casa espírita. E aí, a partir daí, eles foram estudando, foram desenvolvendo, né? Trabalhando, foram chegando pessoas com um pouquinho de conhecimento, uma facilidade maior de entendimento da doutrina, e foram se encaixando. Só que antes, para nós, existe a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é um centro grande, onde eles formam, tem estudo, cursos, onde as pessoas estudam, né? Ou alguns de algumas casas menores, vão lá, fazem cursos e vão adequando esses estudos à sua casa, ao seu modo de trabalho. Por quê? Se fala em casa espírita, todas as casas espíritas têm um mentor espiritual. Não é fundada de qualquer jeito. Aquele mentor espiritual está de acordo. Muitas vezes as pessoas falam assim: esse método de trabalho não se adequa à minha casa. Não se adequa. Muitas vezes o mentor espiritual não deixa as coisas acontecerem. E não acontece, pode ter boa vontade, mas não é o propósito daquela casa. Aí a casa não cresce, a casa não desenvolve e muitas vezes as pessoas vão embora e a casa acaba fechando, né? Então tem que estar muito em sintonia com o nosso mentor, Jesus. Esse é o nosso maior mentor, o nosso guia e modelo. Nós temos que ter isso na cabeça. Quem é o nosso mentor? Você vai trabalhar, vai ser um médio de quem? Um médio de Jesus. Se você colocar isso, você será orientado. Sempre vai pedir orientação a quem?
a Jesus. Aí você não faz, é o fulano A, ciclano B, ou guia B, A, B, ou C, ou D, ou E, não importa. Jesus. Se Jesus é o governante de tudo, ele vai direcionar os trabalhos para que seja feito naquela casa. E muitas vezes, como foi falado, aquelas pessoas que estão na casa porque os fundadores já se foram, né? E ficou quem? Pessoas que gostavam do trabalho, teve um pouco de entendimento dos trabalhos e assumiram a casa. E assumiram com tanto afinco que não querem largar. Né? E isso é o que mais acontece. São os donos, viraram donos de centro. O que eles têm? Tem medo de perder a oportunidade de ser o líder, de ser o chefe, de ser o dirigente. Perder a liderança. Né? Perder a liderança. Ele tem medo. Né? Então, isso eu estou falando por mim também, que eu já fui dirigente. Né? E já passei por essa dificuldade. Né? E para você abrir mão, você tem que ser forte. Não é ser forte para ser dirigente, não. Você tem que ser forte para desistir e colocar uma nova direção. Tem que querer, né? Tem que querer. Se você não quiser, não vai acontecer. E você tem que confiar. Você tem que estar presente enquanto você estiver aqui encarnado. Depois de desencarnado, quem sabe você vai baixar na mesa mediúnica e vai dar a sua mensagem lá. Né? Então, enquanto você está aqui, eu não preciso morrer para ver as coisas acontecerem. Aí o cara desencarna e vem puxar a orelha do povo ainda. Né? E não, senão vai ser um obsessor que vai... Vocês estão fazendo com o meu centro. Exatamente. Então, precisamos observar qual é o propósito da casa. Existe um monte, tem a Aliança Espírita, existe a USE também, que dá orientação. Não ter vergonha de buscar orientação. O estudo é muito importante. Né? A USE, exatamente. A USE, que nós fazemos parte, né, ela orienta, ela não interfere, mas ela orienta como fazer, para quem quer ver uma outra forma de fazer. Né? Tem a Federação Espírita Brasileira, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é a Federação Espírita Brasileira. É um representante nacional no Brasil, de todas as casas. Ela responde, mesmo que você não seja filiado à federação, porque existem os órgãos estaduais. A USE é no estado de São Paulo. Existem outros estados com outras federações. Né? As federativas. Federação Mineira, Paranaense. A União Espírita Mineira, né? A Federação Espírita do Paraná, né? A Federação Espírita da Bahia, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, são federativas dos estados que mandam representantes na FEB. FEB é a Federação Espírita Brasileira. Então, que representa o Brasil junto aos órgãos internacionais. Exatamente. Órgãos espíritas internacionais. Exato, entendeu? Então, as casas espíritas têm que saber isso, tem que fazer parte do movimento espírita. O movimento espírita, quem somos? Somos nós. Nós espíritas. Como existem outros irmãos de outras crenças, tem os movimentos deles. Porque eles são unidos. Agora, os espíritas, eles querem... Eu fico na minha casa, fecho em 4 paredes e pronto. Não é assim que funciona. Se fosse assim, Jesus não tinha convocado 12 apóstolos para divulgar o cristianismo, para que nós pudéssemos entender e buscar esse conhecimento hoje. Né? Então, tudo isso isso é a casa espírita. Conhecer Jesus, estudar as obras básicas, ter cursos de estudo sistematizado. Hoje existe o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E você se adequa a esse estudo de acordo com o conhecimento daquele grupo. E aí vai vindo espíritos mais evoluídos, espíritos mais com entendimento, porque eles vão investindo naquele grupo de estudo para divulgar a doutrina. Se o grupo não tem interesse em estudar, vai vir um professor de universidade aqui, o cursinho, o prezinho, né? o professor básico, do curso básico,
basta. Então, a espiritualidade superior não vai disponibilizar um espírito que está numa atividade muito mais elevada naquele grupo. Aquele grupo não vai sair nunca daquele feijão com arroz ali. Só ali o básico. E nem na hora da prática, até se perde na hora da prática, que seria o básico. Embora os espíritos estarão sempre se esforçando para que eles façam mais e melhor. Né? Exatamente. As casas espíritas são sempre incentivadas a adquirir conhecimento. É verdade. Essa questão da US, né, é bastante interessante, porque quando nós nos unimos, quando nós começamos a nos relacionar com outras casas, nós vamos conhecendo como as outras casas desenvolvem o seu trabalho. E aí, muitas vezes, como você falou, José, dentro da nossa casa ali, fechada no nosso feudo, nós achamos que somos o suprassumo, que já desenvolvemos o melhor trabalho espírita. E conhecendo outras casas, né, vendo as outras rotinas de trabalho e o empenho, né, dos participantes, dos trabalhadores, da própria direção da casa, é que nós vamos então podendo aprender mais. Nós podemos ver que falta-nos ainda alguma coisa. Quando a gente está fechado. Ou às vezes muita coisa. Quando a gente está fechado dentro daquele miolo lá que é a nossa casa, a gente não tem parâmetro de comparação. Né? Então quando você Exatamente. visita outras casas espíritas, abre um leque. Né? E aí você consegue perceber, fala, tem mais coisa para fazer. Né? Pô, que bacana aquele trabalho, aquele tipo, aquele modelo de trabalho que aquela casa faz com a infância, com a juventude, de evangelização infantil, e você vai pegando as questões. Então, se você fica fechado dentro só da sua comunidade, né, a gente deveria seguir o exemplo do Kardec. Né? O Kardec, em determinado momento, ele disse que ouviu todos os tipos de espírito, porque ele não poderia entender uma cidade ouvindo apenas um único habitante, por exemplo, do centro da cidade. Né? Para conhecer a cidade, ele tem que ouvir o habitante do centro, da zona urbana, da zona rural, dos bairros, da favela, tem que conhecer todo mundo. Aí ele vai conhecer a cidade. Os espíritos é a mesma coisa. Então ele pegou ali mensagens de espíritos que estavam ainda no umbral, no sofrimento, e até os mais iluminados. E aí ele fechou a doutrina. A casa espírita tem que seguir essa linha também. Tá? A gente tem que conversar com todo mundo, saber, né, o trabalho de todo mundo, que é para a gente ver, poder abrir esse leque também, conhecer direito o espiritismo. O nosso amigo Edelson, ele havia feito um comentário no bloco anterior, que dizia assim, né, nós não sabemos tudo, né? Mas o pouco que nós sabemos, nós podemos somar, né, um pouco com um pouco do vizinho, com do outro vizinho, e aí então nós podemos formar, ampliar o nosso conhecimento, ampliar o nosso saber. Né? E ele disse também aqui nesse bloco, relativamente ao que o José falou, aquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro é não é? fantástico. Porque o José disse, não, a casa pode até fechar. Então nesse livro a gente vai vendo que os ataques dos espíritos, eles são incisivos, não é? Eles querem de todas as formas minar a casa espírita, porque toda a casa espírita, assim como toda casa religiosa, é um ponto de luz aqui na Terra. Então, a luz, ela fere as trevas. Então, as trevas fazem de tudo para combater a luz. Eles não querem a luz e não querem que nós a queiramos também. Então, nesse livro, a gente vai vendo como é que eles vão minando as pessoas. Por exemplo, na questão do dono do centro. Muitas vezes, o dono ele fica até fascinado, subjugado por aquela ordem de espíritos que desejam fazer com que aquele centro não progrida, não floresça, para que aquelas pessoas, aqueles participantes novatos, não tenham a menor oportunidade na casa. E a casa acaba não realizando. Porque quando nós nos unimos, quando nós estamos no coletivo, como disse o Edelson, né, o nosso amigo Edelson, que está nos ouvindo, nós vamos tendo outras ideias. Né?
E nós não podemos subjugar ou subestimar, melhor dizendo, ninguém. Às vezes aquela pessoa que menos fala, que menos aparece, é aquela às vezes que tem uma ideia brilhante. E nós precisamos ouvi-la. Ouvi-la, né? E pesar a sua sugestão. Eu lembro que o Simonetti, no passado, ele esteve aqui conosco, né? A convite da USE, por intermédio do nosso diretor, então diretor de orientação doutrinária, o Josafá. Aqui nós mandamos um abraço, faz tempo que eu não o vejo. O Simonetti esteve aqui. Então ele dizia assim, ele foi um dirigente bastante atuante lá em Bauru, no centro que ele dirigiu e participou, mas ele dizia assim, eu não cerceio ninguém. Evidentemente, né, que nós não aceitamos qualquer sugestão, mas se nós analisamos a sugestão e vemos que é uma boa sugestão, nós permitimos que se coloque em prática. Aí ele deu um exemplo, que foi uma pessoa que queria implantar um trabalho nos hospitais. E esse trabalho então começou num hospital, cresceu e passou para mais 2 outros hospitais. Mas eu vou parando por aqui porque nós já estamos quase que encerrando o programa, né? Nós já estamos aqui às 20h58, às 59. O Cícero não está mais aqui para dar boa noite, mas ainda temos aqui os diletos membros que permaneceram, né, heroicamente aqui até o final do programa. Então nós vamos começar com o nosso presidente atual da USE, aí, o senhor José de Jesus, para mandar uma boa noite para a galera. Boa noite a todos e agradecido que somos por estarmos aqui presentes e contamos com a audição de todos vocês para que vocês possam ouvir os nossos programas e dar a opinião de vocês, que é muito importante para todos nós. A Ivelise também, nossa querida colaboradora, auxiliar, divulgadora. Como é que tá os convites aí para a rádio aqui, Ivelise? Tem alguma novidade? Olha, nós vamos ter aí agora no dia 12 de setembro o André Marosso. Maravilha, Tá? maravilha. Maravilha. Manda boa noite para todos. Boa noite para todos, viu? Até a semana que vem. Obrigado pela audiência. Meu amigo Calixto. Boa noite para todos, os ouvintes, os internautas. Ratificando aqui o pedido, interajam conosco, né? Nós temos aqui o WhatsApp da rádio e podemos então receber as perguntas, as sugestões, os comentários, como fez, por exemplo, o Edelso, que é muito importante para nós. E o Ronaldo Mendes também. O Ronaldo Mendes, Ronaldo Mendes lá da Vila da Prata. Bom, para todos também o meu boa noite, que tenhamos todos uma excelente semana. Quinta-feira que vem estaremos com vocês. Até lá.